Bomba! Adrian Newey será o novo Team Principal da Aston Martin, chefe de equipe, portanto, cumulando funções com a posição de projetista senior, o Managing Technical Partner, que é um sócio com ingerência na parte técnica. Todo mundo foi pego de surpresa com essa notícia e, é claro, estamos aqui num vídeo extra, porque hoje é dia de pequenas grandes histórias, nosso vídeo de quarta-feira, mas o noticiário não espera, vamos falar disso então rapidinho, vamos lá. Não tem 2 horas que saiu ao tempo da gravação desse vídeo, claro, você vai ver um pouquinho mais tarde porque ele tem que ser editado. O novo Team Principal da Aston Martin será Adrian Newey, um cara com nenhum histórico de gestão, mago das pranchetas, responsável por tantos carros vencedores e que foi trabalhar na Aston Martin numa posição de sócio, ou seja, tem um percentual nas ações da equipe e chefiando toda a parte técnica. Ele começou a trabalhar na Aston Martin em setembro do ano passado e agora cai no seu colo a posição de Team Principal. Para você entender do que estamos falando, uma equipe de Fórmula 1 normalmente tem um dono, um CEO, um diretor técnico, um Team Principal, que é o cara que cuida da equipe, e também um diretor esportivo. É claro que isso muda de equipe para equipe, mas grosso modo temos então uma divisão de responsabilidades. Team Principal manda na equipe, diretor técnico manda nos projetos, o diretor esportivo cuida da operação esportiva, todo mundo na garagem e etc e tal, e às vezes todos eles são chefiados por um CEO. Pois bem, a Aston Martin recentemente perdeu Andy Cowell, e eu falo recentemente, tem um dia ou dois que Cowell, vindo da Mercedes depois de um período de gardening leave, foi afastado da posição de CEO e Team Principal. Ele cumulava as duas funções, era como se ele mandasse nele mesmo, e vai então para uma posição mais ligada à parceria de motores com a Honda. Ele, o cara que foi responsável pelos vencedores, motores híbridos da Mercedes de 2014 a 2019. Portanto, todo mundo entendeu como alguma coisa deu curto-circuito na relação dele com Newey e colocaram Cowell então mais próximo daquilo que é a sua praia, motores. Ainda antes dessa notícia de hoje, nos últimos dias vinha sendo ventilado aqui na saída de Cowell da posição de Team Principal, havia uma vaga aqui que poderia ser preenchida por Christian Horner, que ocupou durante 20 anos esta posição de Team Principal e depois virou CEO também na Red Bull. Negociou sua rescisão por lá, botou, dizem alguns, 100 milhões no bolso e já poderá voltar em março. Ele já teria conversado com diversas equipes da Fórmula 1 e a Aston Martin poderia ser um lugar onde ele chegaria. Pois bem, a notícia de hoje mostra que isso não vai acontecer, porque a posição de Team Principal que estava vaga cai agora no colo de Adrian Newey. E há uma imensa estranheza por trás disso. Afinal de contas, Newey nunca foi um gestor de pessoas, no sentido de comandar 1.500 pessoas num time de Fórmula 1. O que isso pode significar, o que não pode significar, o que a gente pode esperar, quais são as implicações e o que isso já deixa a gente entender que está acontecendo dentro da Aston Martin. Pois bem, o noticiário ainda está em desenvolvimento. Amanhã é o Media Day do Grande Prêmio do Qatar, quinta-feira. Muita coisa deve ser dita, muita coisa deve ser interpretada. Portanto, aqui nesse momento temos mais perguntas, o que é muito saudável, do que respostas. Desconfie de quem tiver muitas respostas. Mas a primeira coisa é, se Newey é o novo Team Principal, Horner não será. E fazia algum sentido pensar em Horner, porque Horner quer participação acionária na equipe, traz dinheiro novo, tem investidores com ele, e papai Stroll vem tomando prejuízo na Aston Martin já faz um bom tempo e pode estar cansado de meter dinheiro nessa brincadeira. Mas, ainda que fizesse sentido, parece então que Horner não vem. Parece também, porque vai que ele vem numa outra posição acima de Team Principal. De toda forma, parece fazer sentido descartar então Horner para esta posição. Cowell indo cuidar dos motores faz sentido também, porque é onde ele de fato entende. E a produção de motores da Honda junto com a Aston Martin será um lugar em que ele vai poder influenciar bastante. O problema é que demorou bastante para ele assumir essa posição. Ele já estava 1 ano como Team Principal na Aston Martin. É claro que viu o que os japoneses estão fazendo, mas não estava lá diretamente ligado a isso. Newey é um cara com histórico de desgaste nas relações interpessoais. Saiu brigado da March, saiu brigado da Williams, saiu brigado da McLaren, saiu brigado da Red Bull. Se você assistir a qualquer entrevista do Newey, vai sentir até pelo jeito dele de falar, uma fala tranquila, um cara meio introvertido, o famoso nerd
nerd das pranchetas. Quem nunca teve um amigo nerd de fala tranquila, fala baixa, que é muito diferente, por exemplo, de um Zac Brown, um Christian Horner, até um Fred Vasseur ou Toto Wolff. Caras com costume de falar com a imprensa, falar com o público, falar com o patrocinador, segurar o microfone nas coletivas. Porque isso passará a acontecer com o Newey em algum momento. Ele vai ter que sentar ao lado desses caras. Imagina um Newey ao lado de um Gunther Steiner. Sim, ele saiu. Mas você entende? É aqui que eu tô falando. Este é o papel que um team principal tem que ocupar. Responder F1 TV, responder a imprensa, dá satisfação quando as coisas dão errado. Team principal precisa ser um cara cascudo para tratar com os microfones. Newey não é esse cara. Mas Rodrigo, ele só fez carros vencedores, o cara é um puta de um gênio. Sim, o que é diferente de chefiar toda uma organização. E talvez justamente por isso, Caldwell, o seu antecessor, não tenha dado certo, que é outro nerd das pranchetas, só que ele de motores. Ao que se sabe, já li isso em diversas publicações gringas, Caldwell e Newey não estavam se entendendo, cada um achando uma coisa sobre o que a fábrica precisava. Newey chegou depois, na condição de sócio, portanto, hierarquicamente acima de Caldwell, começou a mexer os pauzinhos, palpitar em várias coisas, e é claro que papai Lawrence ouviria mais Newey. E aí, sobrou para Caldwell. O que ninguém esperava, repito aqui, era que Newey fosse colocado numa posição dessas, como team principal. O que eu já disse para os nossos assinantes no grupo de WhatsApp, pode ser muito bem papai Lawrence falando, então agora você não é sócio? Sócio arregaça as mangas e vai lá segurar o rojão. Queria ter participação numa equipe de Fórmula 1? Agora você tem, agora você vai lá e você chefia. O que eu repito, Newey não parece ter o perfil. Tô dizendo que vai dar errado? Não, pode ser que nasça aí um novo talento. Todo mundo que faz alguma coisa muito bem um dia teve que fazer pela primeira vez, não é verdade? Mas olhando pro histórico de Newey, a essa altura da vida, 67 anos, acho, nas costas, me parece um pouco tarde para começar nesta incrivelmente nova e diferente tarefa. Isso também indica que o grande projeto da Aston Martin de virar uma equipe de Fórmula 1 não está indo tão bem. Fábrica nova, motores da Honda, agora veio o Newey. Mas se tivesse tudo certo, não era hora de dar um grande de um cavalo de pau desses. Então, aparentemente, o que Newey está vendo lá dentro não está dando certo. E ele que assumiu funções dentro da equipe a partir de março desse ano, talvez tenha entendido que nessa toada, nessa direção, não vai rolar. O problema é que a essa altura o carro de 2026 e o motor da Honda estão muito próximos de prontos. Afinal, estamos a menos de 100 dias da temporada recomeçar e todo mundo ter que andar com o que tiver construído. Papai Lawrence, por seu lado, deve estar cansado de colocar tanto dinheiro na fabricante de carros e na equipe de Fórmula 1 e até aqui não ter colhido resultados. Lembrando que ele é um dos sócios, mas não o único, neste consórcio de acionistas. Mas enfim, este é um vídeo extra comentando com vocês o que aconteceu, por que aconteceu, faz sentido, não faz sentido, o que a gente pode imaginar que vem pela frente, e não temos todas as respostas, não confie em quem as tem, trago para você reflexões e a gente vai comentar mais sobre isso ao longo do final de semana. Amanhã já tem vídeo do Media Days, sextas treinos livres, aliás, o treino livre e a classificação para sprint, sábado sprint e a classificação, domingo grande prêmio, você já sabe. Então, deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal, quer abraçar pra mim, quer abraçar pra nós, o trabalho é ridículo e ajuda demais o algoritmo a seguir impulsionando o nosso conteúdo internet afora. Pra não perder nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, senta para receber um push automático assim que a gente publica conteúdos, inclusive essas breaking news, além do que a gente publica nas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, estão passando aqui os arrobas, link lá embaixo na descrição. Veja as pequenas grandes histórias de hoje, contando da corrida de Corcel da Fórmula 1 em 1983, e eu te vejo aqui nos próximos vídeos. Comente também o que você acha da ida do Newey pra lá na condição de team principal. Vai dar certo? Vai dar errado? Meio a meio? Caixa de comentários. Pode escrever. Valeu e aquele abraço.